O diabo tem acesso ao céu. Antes de te contar sobre as vezes em que a Bíblia mostra o diabo sendo lançado do céu, você precisa conhecer um resumo da história dele e por que ele foi criado por Deus. Mas já adianto que Deus não criou o mal. Muito pelo contrário, a própria palavra de Deus descreve a beleza de Lúcifer quando foi criado e enquanto esteve com Deus. Outra coisa muito importante é que vamos usar apenas a própria palavra de Deus para decorrer este fato, a fim de trazer clareza e revelação para a sua vida. No final desse vídeo você terá revelações poderosas sobre os planos de Deus para as nossas vidas. A primeira vez que vemos na Bíblia a menção de que Satanás estava no céu foi no momento da sua criação, e para que foi criado está no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Relevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Meu querido irmão e minha querida irmã, esse livro de Ezequiel é poderoso, porque Deus revela que Lúcifer foi criado por Deus como um anjo perfeito e formoso. Ele tinha um papel muito importante e de respeito no céu. Ele conduzia toda a adoração que havia no céu ao nosso Deus. A própria palavra de Deus também diz que os tambores e os pífaros estavam em Lúcifer. Aqui temos a revelação de que quando Deus criou Lúcifer, ele também criou a música. Então a adoração a Deus também passou a ser através de música. Porém, não vamos entrar nesse contexto agora, porque este é um assunto para outro vídeo. Mas antes quero te dizer uma coisa. Um pífaro é um instrumento de sopro. Em um lado entra ar e do outro lado sai som. Quando Deus criou o ser humano, após a queda de Lúcifer, a palavra de Deus diz: Deus soprou em nossas narinas o espírito de vida. Logo, isso revela que eu e você somos um pífaro. Talvez você está se perguntando: e os tambores? O coração é o único órgão do nosso corpo que tem o som igual a um tambor. Então eu te pergunto, enquanto o tambor dentro de você bate e entra ar no seu nariz, o som que sai de dentro de você é adoração ao Senhor? Como diz no livro de Salmos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Lúcifer, quando percebeu seu estafe, sua formosura e beleza, se corrompeu pela própria ganância e orgulho. Como diz a própria palavra de Deus, até que se achou iniquidade em ti, o próprio Satanás se corrompeu com o seu status. Por isso foi lançado do céu, junto com 1/3 da parte dos anjos que ele convenceu. Satanás foi ganhando outros nomes ao longo do tempo. Um deles é o diabo. Precisamos entender o significado dessa palavra para entender o restante da história. Em grego, a preposição dia, que compõe a palavra diabo, significa através de alguma coisa. Agora, a segunda parte. Balo significa lançado através de. Por exemplo, quando você atira com um revólver, você atira uma bala. Logo, a palavra diabolos significa em grego aquele que foi lançado através de. Satanás foi lançado do céu na terra.
Certamente você conhece a história de Jó. E em seu livro, no capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa." Apocalipse 12, versículos 7 a 9 diz: Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Nesta passagem de Apocalipse, Satanás também é chamado de antiga serpente. Ele ganhou esse nome quando enganou Adão e Eva no jardim no Éden. Essa passagem está no livro de Gênesis. Adão e Eva, enganados por Satanás, quando caíram no pecado por desobedecem a Deus, entregaram nas mãos de Satanás a autoridade que Deus havia dado ao homem para governar o mundo. Porque Satanás foi comparecer diante de Deus se ele foi expulso do céu? A resposta está no diálogo de Deus com Satanás em Jó capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." No hebraico, a palavra passear não tem o mesmo sentido que os nossos momentos atuais. Como passear indo a um shopping ou fazer uma viagem com a família, a palavra passear por significa em hebraico o ato de um monarca de andar pelo seu reino, confirmando que ninguém se opõe à sua autoridade. Infelizmente, Adão e Eva entregaram esse reino a ele quando pecaram. O diabo não tinha o direito moral de ir ao céu, mas ele tinha ganhado o direito legal, porque Adão e Eva entregaram nas mãos dele o planeta Terra quando comeram o fruto. Por isso, nos versículos seguintes, Deus diz a Satanás: "Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa." A resposta de Deus tem uma revelação poderosa. Ele nos ensina que, enquanto houver apenas um ser humano na terra que se opõe ao diabo, apenas um ser humano desejando a salvação, Satanás não pode alegar seu triunfo. Agora, meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero te levar a ter uma revelação poderosa e mostrar o quão misericordioso é o nosso Senhor. Se lá atrás, no livro de Gênesis, Adão e Eva entregam essa autoridade ao diabo e legalmente ele tem acesso ao céu, no livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 5, Deus revela a sua glória quando diz: "Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono." Deus está falando sobre Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, que morreu por mim e por você e ressuscitou ao terceiro dia. A morte não tem mais poder sobre ele. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. É o que diz em Mateus 18. E é por isso que em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, Deus diz que os anjos do Senhor lutaram contra Satanás e seus anjos, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Satanás e seus anjos perderam acesso ao céu. Agora esse acesso ao céu é somente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E é esse acesso e autoridade que o Senhor Jesus deu para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Precisamos crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados. Reconhecer que somos pecadores e necessitamos da sua graça. Por isso quero te convidar a conhecer o Senhor Jesus Cristo
aí mesmo na sua casa, fazendo uma oração e o convidando a ser o Senhor da sua vida. E para você que já o aceitou como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a ajudar o nosso canal, a Jornada Bíblica, a evangelizar e levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilhando este vídeo e se inscrevendo no canal. Também deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.